9 sinais de que o Espírito Santo te guia em direção ao propósito de Deus. Se você está em dúvida, isso não significa que esteja distante de Deus. Significa que você se importa profundamente em não andar fora da vontade dele. A dúvida que pesa no coração não nasce da rebeldia, nasce da sede de direção. É o sinal de alguém que não quer decidir sozinho, que não quer avançar apenas pela própria lógica, que não quer confundir desejo pessoal com propósito divino. Talvez você esteja cansado de ouvir que precisa ter mais fé, quando na verdade o que você precisa é discernimento. Cansado de decisões apressadas, de portas que pareciam certas e depois trouxeram confusão. Existe um ponto na caminhada em que o coração não pede mais respostas rápidas, pede alinhamento, pede clareza interior, pede saber se está indo na direção certa. O Espírito Santo não guia através de pressão, medo ou ansiedade. Ele guia ajustando o interior antes de mover o exterior. E quando você aprende a reconhecer isso, algo muda. Você para de procurar sinais desesperadamente e começa a perceber movimentos sutis que sempre estiveram ali. Este caminho não é sobre descobrir um destino final, mas sobre aprender a caminhar com Deus sem perder a paz no processo. Se você permanecer até o fim, não sairá com um roteiro pronto para o futuro. Sairá com algo mais firme, um coração mais alinhado, uma consciência mais sensível. Uma direção que não depende de controle, mas de confiança. E tudo começa com o primeiro sinal, aquele que quase ninguém percebe, mas que muda tudo quando acontece. O primeiro ajuste interno antes de qualquer direção externa. Antes de o Espírito Santo mudar caminhos, ele ajusta intenções. Antes de tocar circunstâncias, ele toca desejos. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está te guiando, mesmo quando nada parece ter mudado do lado de fora. Você começa a querer coisas diferentes, não por obrigação, mas por convicção interior. Esse ajuste não acontece de forma brusca, é silencioso. Você percebe que aquilo que antes te empolgava já não faz o mesmo sentido. Certas escolhas perdem força. Algumas urgências se dissolvem, não porque você ficou mais frio, mas porque algo dentro de você está sendo realinhado. O Espírito Santo começa a reorganizar prioridades sem fazer barulho. Esse processo costuma gerar confusão no início, porque você ainda está no mesmo lugar, mas já não é a mesma pessoa por dentro. É aqui que muitos se perdem, achando que estão estagnados, quando na verdade estão sendo preparados. Deus não desperdiça movimento. Ele não te leva para fora antes de te alinhar por dentro. Esse ajuste interno protege você de decisões precipitadas. Ele cria uma pausa saudável entre o impulso e a escolha. Você começa a sentir resistência interior diante de caminhos que antes pareciam normais. Não é medo, é discernimento sendo construído. O Espírito Santo não grita, ele direciona com firmeza tranquila. Quando esse sinal aparece, você começa a entender que propósito não começa com grandes passos, começa com intenções purificadas. E quando o interior se alinha, o exterior inevitavelmente segue. O próximo sinal aprofunda isso ainda mais, porque ele revela como a paz de Deus atua mesmo quando o medo ainda existe. A paz que não elimina o medo, mas impede decisões impulsivas. Quando o Espírito Santo está guiando você em direção ao propósito de Deus, a paz que surge não é ausência de medo, é algo mais profundo, é a capacidade de não ser governado por ele. O medo continua existindo porque você é humano, porque o futuro não está totalmente claro, porque decidir sempre envolve risco. Mas essa paz impede que o medo tome o volante. Muitos confundem a paz de Deus com conforto emocional. Pensam que, se Deus está guiando, tudo deveria parecer fácil, leve, sem tensão.
Mas a paz espiritual verdadeira não anestesia emoções, ela organiza prioridades. Ela cria um centro estável dentro de você, mesmo quando o cenário externo ainda é incerto. É por isso que você consegue pensar com clareza, mesmo sentindo receio. Essa paz se manifesta principalmente no tempo da decisão. Antes você decidia para aliviar a ansiedade. Agora você consegue esperar, consegue dizer ainda não, consegue sentir o medo sem transformá-lo em urgência. Isso é um sinal claro de direção do Espírito Santo. Ele não te empurra para agir rápido, ele te ensina a agir certo. Você percebe essa paz quando começa a perder o impulso de provar algo para alguém. Quando já não decide para agradar, para compensar, para fugir do desconforto. O Espírito Santo te livra da necessidade de resolver tudo agora. Ele te conduz a decisões que podem até ser difíceis, mas não são confusas. Podem gerar tensão, mas não geram arrependimento imediato. Essa paz também traz coerência. O que você sente, pensa e decide começa a caminhar na mesma direção. Não há mais aquela divisão interna em que uma parte quer ir e outra resiste. Mesmo com medo, existe um senso de alinhamento. Você não sente empolgação exagerada, mas sente firmeza. E firmeza é um sinal muito mais confiável do que euforia. Na Bíblia, a paz de Deus é descrita como algo que guarda o coração e a mente. Guardar significa proteger de invasões. Essa paz impede que pensamentos ansiosos dominem suas escolhas. Ela não elimina todas as dúvidas, mas impede que elas governem você. É uma paz que vigia, que observa, que mantém você inteiro enquanto decide. Quando essa paz está presente, você percebe que não precisa correr para se sentir seguro. Você começa a confiar mais no processo do que no controle. Isso não te torna passivo, te torna consciente. Você passa a ouvir mais antes de agir, a refletir mais antes de escolher, a discernir antes de avançar. E quanto mais essa paz se estabelece, mais você percebe outro sinal surgindo junto com ela. Um incômodo sutil que não acusa nem condena, mas começa a te reposicionar internamente. É esse incômodo saudável que revela quando algo não está alinhado, mesmo que pareça bom por fora. O incômodo que não acusa, mas reposiciona. Quando o Espírito Santo está guiando você, ele não usa culpa para corrigir rotas. Ele usa incômodo, e existe uma diferença profunda entre os dois. A culpa paralisa, acusa, diminui. O incômodo do Espírito Santo ajusta, alerta e direciona. Ele não grita que você está errado. Ele sussurra que algo não está alinhado. Esse incômodo não vem acompanhado de condenação. Pelo contrário, ele aparece muitas vezes quando por fora tudo parece certo. As pessoas aprovam, a oportunidade é boa, o caminho parece lógico. Mas por dentro surge uma resistência tranquila, uma inquietação que não deixa você avançar em paz. Não é medo de errar, é sensibilidade espiritual sendo ativada. O Espírito Santo não força mudanças bruscas. Ele trabalha reposicionando o coração antes de reposicionar os passos. Esse incômodo começa pequeno, uma perda de entusiasmo, uma dificuldade em se comprometer totalmente. Uma sensação de que algo precisa ser revisto, mesmo sem saber exatamente o que. Ignorar esse sinal é fácil. Discernir exige humildade. Muitos confundem esse incômodo com negatividade ou falta de fé. Tentam silenciá-lo com frases prontas, com pressa, com justificativas racionais. Mas quando Deus está guiando, esse incômodo não vai embora com argumentos. Ele permanece porque não quer te afastar de algo apenas ruim, quer te proteger de algo que parece bom, mas não é para você agora. Esse sinal amadurece a consciência espiritual. Você começa a perceber que nem toda porta aberta vem de Deus, nem toda possibilidade é direção. O Espírito Santo te ensina a ouvir o que não faz barulho, a perceber quando o coração se contrai, mesmo que a mente aprove.
Esse conflito não é fraqueza, é discernimento em formação. O incômodo saudável não gera ansiedade crescente, ele gera pausa, ele desacelera, ele te leva a reconsiderar, a orar com mais sinceridade, a observar antes de decidir. Quando você aprende a respeitar esse sinal, passa a errar menos por impulso e a confiar mais no tempo de Deus. Você não se sente pressionado a escolher, sente-se convidado a alinhar. Esse reposicionamento interno evita rupturas desnecessárias no futuro. Deus prefere te incomodar agora do que te ferir depois. O Espírito Santo trabalha preventivamente. Ele não espera o desastre para ensinar. Ele age no detalhe, na sensação, no desconforto leve que muitos ignoram, mas que carrega uma proteção profunda. Quando você honra esse incômodo, algo muda. Você começa a sentir mais clareza sobre o que não deve fazer, mesmo antes de saber exatamente o que deve fazer. Isso já é direção. Deus muitas vezes guia mais pelo que ele retira do caminho do que pelo que ele revela imediatamente. E à medida que você aprende a reconhecer esse incômodo que reposiciona, outro sinal começa a se tornar evidente. Deus passa a confirmar sua direção de forma simples, repetidas e coerentes, não para confundir você, mas para fortalecer sua confiança no caminho que está sendo construído. A repetição de confirmações simples no cotidiano. Quando o Espírito Santo está guiando você, ele não cria confusão, ele cria coerência. E uma das formas mais claras de perceber isso é pela repetição de confirmações simples, discretas, quase comuns demais para quem espera algo espetacular. Deus não precisa impressionar para direcionar. Ele precisa apenas ser consistente. Essas confirmações não aparecem como grandes sinais sobrenaturais. Elas surgem no cotidiano, em conversas que se repetem com temas semelhantes, em palavras que você não estava procurando, mas que encontram exatamente o ponto que você está vivendo. Em leituras, reflexões, situações pequenas que começam a apontar na mesma direção. Não são coincidências isoladas, é um padrão que se forma. O Espírito Santo fala por alinhamento, não por choque. Quando algo vem de Deus, ele confirma de maneiras diferentes, em tempos diferentes, sem se contradizer. Você começa a perceber que o mesmo direcionamento se repete em ambientes distintos. Não para te apressar, mas para te dar segurança. Deus não empurra, ele confirma. Muitos perdem esse sinal porque estão atentos apenas ao extraordinário. Esperam uma voz audível, um sentimento intenso, uma experiência marcante. Enquanto isso, o Espírito Santo está trabalhando na repetição tranquila. Ele sabe que a fé amadurecida reconhece constância, não espetáculo. O coração alinhado aprende a perceber quando Deus está reforçando uma direção, não criando uma nova. Essas confirmações simples trazem paz, não euforia. Elas não resolvem tudo de uma vez, mas fortalecem a confiança passo a passo. Você começa a sentir que não está inventando um caminho, está respondendo a algo que já vem sendo construído. Isso tira o peso da decisão solitária. Você percebe que não está sozinho no processo. Outro detalhe importante é que essas confirmações não anulam sua responsabilidade. Elas não decidem por você. Elas te acompanham enquanto você discerne. O Espírito Santo respeita sua consciência. Ele confirma para que você caminhe com segurança, não para que terceirize suas escolhas. Esse equilíbrio gera maturidade espiritual. Quando essas confirmações se acumulam, algo dentro de você se estabiliza. A ansiedade diminui. A dúvida perde força. Não porque tudo ficou claro, mas porque o caminho começa a fazer sentido. Você sente que há uma lógica espiritual se formando, mesmo sem ter todas as peças do futuro. Esse sinal também protege você da impulsividade. Ao invés de decidir com base em uma única impressão,
você aprende a observar o movimento de Deus ao longo do tempo. E Deus trabalha muito bem no tempo. Ele não tem pressa de provar nada. Ele tem compromisso com a verdade. À medida que você reconhece essas confirmações simples, sua sensibilidade espiritual cresce e com ela vem um sinal ainda mais profundo, uma abertura maior para a verdade, mesmo quando essa verdade confronta ajustes que precisam ser feitos dentro de você. A sensibilidade crescente à verdade, mesmo quando ela confronta. Quando o Espírito Santo está guiando você em direção ao propósito de Deus, algo muda na forma como você reage à verdade. Antes, certas correções incomodavam demais. Algumas palavras pareciam duras. Ajustes soavam como ameaça. Agora, mesmo quando a verdade confronta, ela não fere do mesmo jeito. Ela dói, mas não machuca. Ela corrige sem humilhar. Ela chama sem afastar. Esse é um sinal profundo de direção espiritual. O coração começa a preferir a verdade ao conforto. Não porque ficou insensível, mas porque ficou mais seguro. Você passa a perceber que a verdade não vem para te expor, vem para te alinhar. E alinhamento sempre exige pequenos ajustes internos que nem sempre são agradáveis no começo. Essa sensibilidade não faz de você alguém rígido ou crítico. Pelo contrário, ela gera humildade. Você se torna mais disposto a ouvir, mais atento ao que precisa ser revisto, menos defensivo quando algo revela um ponto cego. Isso não acontece por esforço humano, é obra do Espírito Santo refinando a consciência. A verdade começa a encontrar espaço porque o medo diminuiu. Medo de errar, de perder, de decepcionar. Quando o Espírito Santo guia, ele cria segurança suficiente para que a verdade seja recebida sem pânico. Você não precisa mais se proteger dela. Você aprende a caminhar com ela. Esse sinal também muda suas referências. Você começa a desconfiar de discursos que apenas agradam. Palavras que nunca confrontam passam a soar vazias. Não porque você quer ser confrontado o tempo todo, mas porque entende que o propósito de Deus não se constrói apenas com afirmações, e sim com alinhamentos constantes. Na Bíblia, a verdade sempre foi libertadora, mas nunca superficial. Jesus não moldava a verdade para não incomodar. Ele a entregava com amor, mas com clareza. E quando o Espírito Santo está guiando você, ele forma em você essa mesma disposição. Um coração que prefere crescer a permanecer confortável. Essa sensibilidade também traz discernimento. Você passa a perceber quando algo parece bom, mas não é verdadeiro para a sua fase. Quando um conselho soa bonito, mas não está alinhado com o que Deus vem construindo em você. A verdade começa a funcionar como um filtro interno, não como um peso externo. E quanto mais você acolhe essa verdade, mais livre se sente. Livre de justificar escolhas desalinhadas. Livre de sustentar versões de si mesmo que já não fazem sentido. Livre para ajustar a rota sem sentir que está perdendo tudo. Esse é um sinal claro de maturidade espiritual em andamento. Quando o Espírito Santo guia, ele não apenas mostra o caminho, ele molda o coração para caminhar nele. E um coração sensível à verdade está sendo preparado para reconhecer outro sinal importante. O fechamento de portas que antes pareciam certas, não como punição, mas como proteção. O fechamento gradual de portas que antes pareciam certas. Quando o Espírito Santo está guiando você, nem sempre ele abre caminhos novos de imediato. Muitas vezes, ele começa fechando portas que antes pareciam óbvias, e esse fechamento raramente é dramático. Não vem com rupturas bruscas ou perdas escandalosas. Ele acontece de forma gradual, quase orgânica, como algo que simplesmente deixa de avançar. Aquilo que antes fluía começa a travar. Conversas esfriam, o entusiasmo diminui, o progresso desacelera sem conflito direto.
Não é castigo, não é rejeição, é proteção. Deus fecha portas não para frustrar você, mas para impedir que você invista energia, tempo e coração em direções que não sustentariam o propósito mais à frente. Esse sinal exige maturidade para ser reconhecido, porque o ego prefere portas abertas. A fé amadurecida, porém, aprende a agradecer portas fechadas, especialmente aquelas que fecham em silêncio, poupando você de dores maiores no futuro. O Espírito Santo não arranca você de caminhos errados à força. Ele enfraquece o apego até que você consiga soltar. Muitos insistem em portas que Deus já começou a fechar, porque confundem persistência com obediência. Mas quando a direção vem de Deus, não há necessidade de forçar. O que é dele se sustenta. O que não é, começa a perder sentido. O fechamento progressivo é um convite ao discernimento, não à teimosia. Esse sinal também testa suas motivações. Você percebe se estava ali por propósito ou por conforto, por obediência ou por medo de recomeçar. Quando o Espírito Santo guia, ele revela não apenas para onde ir, mas de onde sair. E sair no tempo certo é tão importante quanto entrar no lugar certo. O fechamento de portas não cria vazio sem direção. Ele cria espaço. Espaço para que algo novo possa surgir sem competição interna. Espaço para que o coração não fique dividido entre o que Deus quer fazer e o que você insiste em manter. Esse espaço pode assustar no início, mas é nele que a clareza começa a amadurecer. Quando você aceita esse sinal sem resistência excessiva, algo muda dentro de você. A confiança cresce, a ansiedade diminui. Você para de lutar contra o fluxo e começa a caminhar com ele. E é nesse ponto que outro sinal se fortalece. Uma disposição interior para obedecer mesmo antes de entender completamente o que Deus está construindo. O fortalecimento da obediência antes da clareza total. Quando o Espírito Santo está guiando você, algo muda profundamente na forma como você obedece. Antes, você queria entender tudo para depois agir. Agora você começa a perceber uma disposição nova dentro de si. A capacidade de obedecer mesmo quando a explicação ainda não chegou. Não por impulso, não por medo, mas por confiança construída ao longo do caminho. Essa obediência não nasce da pressa de agradar a Deus, mas da segurança de quem já percebeu que Ele é fiel. Você não sente mais a necessidade de ter o controle completo do processo. Aprende que clareza total raramente vem antes do passo, ela costuma vir depois dele. O Espírito Santo fortalece você por dentro para caminhar mesmo quando a visão ainda está parcial. Esse sinal é sutil, mas poderoso. Você percebe que já não precisa de garantias absolutas para avançar. Não exige mais todos os detalhes. Não precisa saber como tudo vai terminar para começar. Existe uma paz firme que sustenta sua decisão, mesmo sem respostas completas. Isso não é imprudência, é maturidade espiritual. Na Bíblia, Deus raramente revela o plano inteiro de uma vez. Ele chama, orienta, confirma e espera obediência passo a passo. Quando o Espírito Santo guia, ele trabalha da mesma forma hoje. Ele fortalece sua confiança antes de expandir sua visão. Porque quem aprende a obedecer sem clareza total, aprende também a depender sem ansiedade. Essa obediência muda sua postura interior. Você deixa de negociar com Deus o tempo todo, para de condicionar sua entrega ao entendimento. Começa a perceber que obedecer não é perder autonomia, é alinhar direção. E quanto mais você obedece com o coração certo, mais sensível fica à próxima orientação. O fortalecimento da obediência também traz descanso. Você não carrega mais o peso de prever tudo. Não se sente responsável por controlar resultados. Faz a sua parte com fidelidade e deixa o resto nas mãos de Deus. Esse descanso não vem da certeza do futuro, vem da confiança em quem guia o caminho.
Quando esse sinal está presente, você percebe que sua fé se tornou prática. Não vive apenas de intenções espirituais, mas de decisões coerentes, pequenas escolhas alinhadas, atitudes simples que refletem confiança real. O Espírito Santo não busca obediência perfeita, busca obediência disponível. E à medida que você caminha assim, algo começa a se formar dentro de você. Uma clareza que não depende de previsões. Uma segurança que cresce mesmo sem controle do futuro. É esse sinal que surge em seguida, mostrando que o propósito de Deus não se revela como um plano fechado, mas como uma direção cada vez mais nítida no coração. A clareza interior, que cresce mesmo sem controle do futuro. Quando o Espírito Santo está guiando você, a clareza não chega como um plano fechado. Ela nasce como uma convicção interna que se fortalece com o tempo. Você não sabe exatamente como tudo vai se desenrolar, mas sabe onde deve estar agora. E isso muda completamente a forma como você caminha. Essa clareza não elimina as incertezas externas. O futuro continua aberto, imprevisível, fora do seu controle. Mas por dentro, algo se estabiliza. Você já não se sente perdido, não porque tem todas as respostas, mas porque sente que está no lugar certo, dando o passo certo, no tempo certo. Essa clareza não vem da lógica, vem do alinhamento. Antes, a falta de controle te gerava ansiedade. Agora, ela gera vigilância tranquila. Você aprende a viver um dia de cada vez, sem a sensação de estar atrasado ou fora do propósito. O Espírito Santo te ensina que propósito não é antecipação, é fidelidade diária. E quando isso se torna claro, o peso do futuro diminui. Essa clareza interior também redefine sucesso. Você para de medir sua vida apenas por resultados visíveis e começa a perceber progresso espiritual. Mesmo que externamente tudo pareça igual, por dentro você sabe que algo está sendo construído. Você reconhece crescimento na forma como decide, reage, espera. Isso é direção em andamento. O Espírito Santo não te guia entregando controle, mas retirando a necessidade dele. Quando essa necessidade cai, a clareza cresce. Você entende que não precisa enxergar o caminho inteiro para caminhar com segurança. Precisa apenas confiar no próximo passo. E isso gera uma liberdade profunda. Essa clareza não grita, não pressiona, não acelera. Ela permanece. Mesmo em dias difíceis, ela não desaparece. Pode enfraquecer emocionalmente, mas não se perde espiritualmente. É uma certeza discreta que te acompanha, lembrando que você não está andando por acaso. Quando essa clareza se estabelece, você percebe que não está mais buscando sinais desesperadamente. Você reconhece direção na constância. Aprende a ouvir Deus no processo, não apenas nos momentos decisivos. E isso transforma sua relação com o futuro. Ele deixa de ser uma ameaça e passa a ser um território confiado a Deus. Esse sinal prepara o coração para compreender algo ainda mais profundo. Que seguir o Espírito Santo não é sobre chegar rápido, mas sobre caminhar certo. Essa compreensão que amarra todo o processo e leva ao último passo dessa jornada. Quando seguir o Espírito Santo se torna mais importante do que chegar rápido. Existe um momento em que algo se reorganiza definitivamente dentro de você. O objetivo deixa de ser chegar logo, acertar tudo, cumprir um destino idealizado. O mais importante passa a ser caminhar com o Espírito Santo, passo a passo, com fidelidade e verdade. Esse é um dos sinais mais claros de que você está sendo guiado por Deus em direção ao propósito dele. Quando isso acontece, a ansiedade perde autoridade. Você já não vive com a sensação de estar atrasado na vida ou fora do tempo de Deus. Entende que o propósito não é um ponto distante no futuro, mas uma direção viva no presente.
Cada decisão alinhada, cada espera obediente, cada ajuste interno faz parte do propósito, tanto quanto os grandes marcos. Seguir o Espírito Santo passa a ser mais valioso do que controlar resultados. Você aprende que correr pode até levar mais rápido, mas nem sempre leva certo. E Deus não está interessado apenas na velocidade, mas na formação do coração ao longo do caminho. Um coração alinhado sustenta o propósito quando ele se manifesta. Um coração apressado pode perder tudo quando chega. Esse entendimento traz uma paz madura. Você não precisa mais se comparar, nem se medir pelo ritmo de outros. O Espírito Santo guia pessoas diferentes em tempos diferentes, mas sempre com coerência. Quando você aceita isso, a caminhada se torna mais leve. Não porque não existam desafios, mas porque eles não definem mais seu valor nem sua direção. Agora, você reconhece os sinais. Não como uma lista para ser conferida, mas como movimentos internos que fazem sentido juntos. Ajustes, paz, incômodos, confirmações, fechamentos, obediência, clareza. Tudo forma um mesmo caminho. Nada foi desperdiçado. Nada foi aleatório. Deus esteve guiando mesmo quando você achou que estava parado. Se você chegou até aqui, algo já está claro. O Espírito Santo não te guia para confundir, pressionar ou expor. Ele te guia para alinhar, proteger e conduzir. E quando seguir essa direção se torna mais importante do que chegar rápido, você percebe que já está vivendo dentro do propósito de Deus. Não porque tudo está definido, mas porque agora você sabe caminhar com Ele. E isso muda tudo.